Pode compartilhar. Deus abençoe. Mas Will, de certa forma é a primeira também, porque a primeira foi a primeira feminina, a primeira masculina. Perfeito. É verdade, é verdade. É verdade. Aí, tá funcionando agora, viu? Compartilhou aí, tá vendo? Tá compartilhando, tá compartilhando. Submissões. Agora eu vou passar para você, viu? Para ser o anfitrião, viu, Maurício? Tá, então eu vou interromper aqui e compartilhar. Agora você está como anfitrião, Maurício. Você toma conta Ok. do pedaço e... Já Meus irmãos, tá tem uma boa gravando? reunião aí, viu? Eu tenho que voltar para minha aula logo depois. Manda um abração para a Thaís lá, viu? Tudo de bom. Já podemos começar? Só deixa... Reverendo Edemar, o senhor só tem que desmutar o seu microfone. Reverendo Edemar, o seu microfone está mutado. Tá. O senhor está mudo. Não está dando para ouvir o senhor, pastor Edemar. Continua mutado seu microfone, pastor. O senhor Tem que ser na tela. tem que clicar na... Aí, Agora sim, fala agora. sim. Isso, Fala aí. fala aí, pastor Edemar. Dá boa noite aí, para nos ouvir. Ouvimos. Está bem baixinho, talvez o senhor tenha que aproximar mais. Se o senhor tiver sem fone, aproximar mais. Subiu a imagem de vocês, tá? Para mim. Melhorando. Tá só um quadradinho aí no centro. Certo. E a imagem de vocês... Agora voltou. Certo. Nós estamos lhe ouvindo bem agora, pastor Edemar. Presbítero Gilson, para o senhor, meu irmão. Eu vou dar abertura aqui, depois eu vou passar para você, tá, Maurício? Você dá a sequência da coordenação. Antes, queria dar as boas-vindas a todos. Nós estamos sendo privilegiados com a presença de várias mulheres piedosas no nosso meio. Claro que eu tenho que começar pela minha melhor metade, Heloísa Dantas, minha esposa. E nós temos também aí a presidente da federação, Maria Helena, que está esposa do pastor, nos abrilhantando. A Priscila, da nossa igreja. Eu quando mandei o convite para ela, falei o seguinte: a Priscila respira missões, então ela não pode ficar de fora de um contexto como esse. Eu vi uma outra mulher aí, não sei, para mim não ser injusto, eu vi Minha esposa tá aí, Gilson, a Gisele, que Deus abençoe cada um de vocês. Vocês alegram muito o coração da gente, a presença de vocês. Nós precisamos muito de vocês. Para a gente não perder tempo, nós vamos dar início à programação. Eu queria que o nosso secretário sinodal, reverendo Antônio José, fizesse a oração. Então, logo depois da oração dele, Maurício, está contigo. Vamos orar, então? Nosso Pai Celeste, estamos nesta hora, Senhor, ainda que seja pelos meios da mídia, reunidos para tratar de coisas pertinentes ao Teu reino, especialmente quanto à obra missionária. E eu creio que missões, o Senhor fez de Seu Filho Jesus, o primeiro grande missionário para a salvação dos eleitos. A igreja tem caráter missionário, o Espírito Santo é um espírito missionário, a Bíblia é um livro missionário. Portanto, Senhor, missões faz parte da natureza ontológica da igreja, faz parte da igreja, Senhor, igreja missionária. Nós te louvamos por esse momento. Abençoe o reverendo Edemar, que irá participar ativamente nesta noite, como convidado da Sinodal, a mim, o reverendo Romo, e os demais participantes. Que o Senhor abençoe e sejam momentos de profunda edificação espiritual. Nós oramos. Mercê de Deus, em Jesus, o Senhor das missões. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. É uma grande alegria podermos estar aqui no nosso segundo encontro da nossa Sinodal, falando sobre o tema missões. Para a gente dar uma organizada aqui na nossa live, eu vou pedir para que os irmãos deixem mudo o seu microfone. O reverendo Antônio José, o reverendo Homer e o reverendo Edemar podem deixar o seu microfone aberto, porque a gente vai conversando aqui. Se caso alguns dos irmãos quiserem fazer alguma pergunta, eu peço que vocês escrevam a pergunta no chatzinho que temos do lado e a gente vai poder, então, assim, passar a pergunta aos oradores.
O nosso desejo como sinodal é conhecer missões nacionais, é conhecer os campos missionários do Brasil. Nós temos, sabemos que temos missionários espalhados pelo Brasil, missionários espalhados pelo mundo, e o nosso maior desejo é saber as dificuldades do campo, saber como que a igreja, nós aqui, a nossa igreja, as nossas igrejas, nosso sínodo, podem estar participando efetivamente, ajudando missões, como que nós podemos nos envolver nisso. O reverendo Homer está conosco, também representando o seminário presbiteriano aqui do Rio de Janeiro. Uma grande honra termos o nosso seminário conosco, pois assim, dali que saem os nossos futuros pastores, né, para esses campos missionários. Reverendo Homer, olhando, já iniciando o nosso trabalho esta noite, mas olhando para o campo Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro, e tendo aqui também o pastor Edemar, né, como sendo um missionário, um plantador aqui no estado do Rio de Janeiro. Quais são as dificuldades maiores que o senhor poderia alentar sobre um campo local, né, um trabalho missionário local? O que o senhor teria para nos falar sobre algumas dificuldades locais no Rio de Janeiro? Olha, eu estou no meu 6º ano aqui do Rio de Janeiro e mais 3 em Friburgo, né? Em 2 regiões bem distintas. E o seminário nos dá um privilégio de acabar andando bastante, circulando. Eu vou arriscar algumas ideias. Eu creio que a primeira grande dificuldade que a gente encontra no Rio de Janeiro é que, apesar de ser um estado pequeno em termos territoriais, é um estado imenso em termos de suas regionalidades. Você tem, tanto dentro do ambiente urbano, você, às vezes, aqui dentro do grande Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, você sai de uma área para outra, você tem outra forma de ver, outra característica. A gente fala que é situação de bairrismos, né, que a gente usa muito, mas, assim, são situações muito peculiares. É como se estivéssemos quase saindo de uma cultura para outra quando mudamos de um bairro para outro, de uma zona para outra, de uma cidade para outra. E quando a gente estende isso para o município inteiro, nós vamos encontrar, eu gosto de dizer assim, desde as temperaturas mais quentes até as temperaturas mais frias. Então, nós temos uma estrutura, um estado com muitas tipificações que talvez dificultam uma estratégia única e exige de nós uma formação bem mais multifacetada, multiculturalizada, para entendermos cada necessidade regional. Isso é uma dificuldade. A outra questão que eu vejo também é que, infelizmente, o nosso estado, assim como é caracterizado pelas suas belezas, né, ele também é caracterizado por algumas circunstâncias como a violência, a própria questão, por exemplo, hoje, né, nós temos um estado com alto índice de uma presença evangélica alta, com uma boa representatividade, mas a nossa situação política é um problema. E eu creio que isso interfere quando nós olhamos, por exemplo, estado de corrupção e situação e vemos muita presença evangélica aliada a esses contextos. Então, nós acabamos criando, exatamente por estarmos presentes como evangélicos, de uma forma geral, uma barreira natural. É como se estivéssemos dizendo, nós temos uma grande entrada, mas alguns exemplos que dificultam a mensagem do Evangelho chegar dessa forma, né? De uma forma mais pura, como o Evangelho mesmo. Um terceiro item que eu colocaria, que é uma situação muito específica que nós temos que pensar, é que há uma tentativa muito grande no nosso estado, aí eu vou falar mais da visão da Igreja Presbiteriana, da gente ter urgência demais no obreiro e pouca, digamos assim, pouco investimento no preparo dele. É como se estivéssemos dizendo, graças a Deus nós temos um campo intenso, muita gente almejando o evangelho ser pregado, anunciado. Então, se eu tenho uma boa pessoa que prega bem e que aparentemente pode nos ajudar, põe ela lá na frente, ordena ela, seja qual campo for, e depois a gente vê como é que fica. E muitas vezes, especificamente no estado igual o nosso, nós precisamos de um preparo mais cuidadoso. Nós precisamos, eu gosto de dizer assim,
quando se fala de ir para o seminário, né? Você tem que provar a pessoa com o tempo, e muitas vezes com o tempo e com a equipe. Eu falo que no seminário você aprende a ser muito mais com os colegas de classe, com os professores, do que com as próprias disciplinas em si. E eu acho que o nosso Estado precisa dessa paciência maior, uma formação mais adequada, mais multiculturalizada e um compromisso maior com o testemunho do Evangelho para combater os maus testemunhos que temos, principalmente das nossas autoridades maiores, né? Amém. Obrigado, meu querido professor, amigo, pastor. Obrigado pela... Reverendo Antônio José, eu vou pedir para o senhor desmutar o seu microfone, que ficou mudo. É só o senhor que consegue desmutar, Reverendo Antônio José. Isso, meu querido, obrigado. Reverendo Antônio José, nós sabemos que o senhor esteve no campo missionário, lá na Amazônia, na selva amazônica. O senhor foi um desbravador, plantando igrejas, não só igrejas, mas plantando presbitérios na Amazônia. Mas quando o senhor veio para o Rio de Janeiro, que o senhor veio trabalhar aqui nesse estado, eu gostaria de, nesse sentido, antes de passar para o reverendo Ademar, pedir para o senhor nos explicar um pouco como foi a sua experiência aqui no estado do Rio de Janeiro, vindo, né, de uma plantação num outro estado, com características diferentes. Como que o senhor, quais são as dificuldades que o senhor viu aqui no nosso estado, que ainda hoje estão como características aqui, marcando os campos missionários aqui, especificamente no estado do Rio de Janeiro? Presbítero Maurício e demais irmãos, naturalmente, há uma profunda diferença entre trabalhar no campo missionário, no sentido mais campestre, mais rural, e a missão urbana, né? São características bem distintas. O público-alvo é diferente, as pessoas agem diferentemente para com o Evangelho. Eu vejo que há várias distinções. Eu trabalhei no campo missionário vários anos, na época em que o senhor Disseu Cesósimo era presidente da Junta de Missões Nacionais. Ele presidiu a Junta, presbítero Disseu Cesósimo, da Igreja de Campinas, São Paulo, por quase 30 anos. Né? De forma que... E, na época, também, a antiga Junta de Missões Estrangeiras, a JME, era presidida por outro presbítero, presbítero Azul Ferreira, que era de São Paulo. Então, tínhamos dois presbíteros, um presidente da Junta de Missões Nacionais e outro presidente da Junta de Missões Estrangeiras. Presbítero Disseu Cesósimo, da Igreja de Campinas, presidente da Junta de Missões Nacionais por quase 30 anos. E o presbítero Azul Ferreira, também por algumas décadas, presidente da Junta. Então, de forma que era um trabalho diferenciado. E diferente, porque não tinha tanta expertise, por exemplo, a Junta de Missões Estrangeiras não tinha a experiência que tem hoje da PMT. A PMT tem mais expertise, tem mais experiência, pessoas mais trabalhadas que tangem as missões. Havia muita vontade, havia muito voluntarismo do presbítero Azul Ferreira, mas ele não era um missiólogo necessariamente, né? Então, mas o trabalho da Junta, na época, foi trabalho de pioneirismo, né? Chegamos em Altamira, na região, foi um trabalho pioneiro. As Caterpillars estavam chegando para abrir a Transamazônica. Então, de forma, até mesmo quando foi inaugurada a usina de Tucuruí, eu estive ao lado do presidente da República, né? O presidente João Batista Figueiredo, eu estava lá na inauguração da usina de Tucuruí, a convite, inclusive, do presbítero Guaraci Sattler me convidou. Estava eu, o doutor Guaraci e o presidente da República, estávamos próximos na inauguração da usina de Tucuruí, porque eu fui um dos primeiros que cheguei ali na Transamazônica. Então, e Deus nos deu a graça de plantarmos várias igrejas. E plantar o presbitério. O Petão, presidente da Transamazônica, é fruto do meu labor, fruto do meu trabalho. Quando chegamos lá, só tinha uma igreja muito antiga, a igreja presidente de Altamira. Mas o trabalho é diferente, porque eu trabalhei com seringueiros, garimpeiros, ribeirinhos, e era um trabalho bem diferente, né? Até mesmo o acolhimento da palavra era diferente. As pessoas eram mais acolhedoras para com a palavra. Quem trata muito bem disso é aquele que ele não é missiólogo, ele é sociólogo, mas ele ajuda muito
a missões com a sua compreensão de mundo urbano e mundo rural, que é o sociólogo Harvey Cox, na sua obra A Cidade de Deus. Ele diz que a pessoa que mora num ambiente citadino perdeu o referencial do divino, do sagrado, né? A pessoa que mora na zona rural, ele acorda cedo, 6 da manhã, quando o sol nasce, vai dormir cedo, 7 da noite, junto com as galinhas, né? Então, ou seja, então ele janta cedo e dorme cedo. E ele está mais ligado ao Criador, ele está mais ligado ao sagrado. Eu via isso até não cristãos. Quando chegávamos nos seus lares, na Transamazônica, éramos profundamente acolhidos. Chegou o missionário. Era quase fosse um anjo de Deus, na minha época, quando eu chegava. Chegou o missionário em nossa casa. A pessoa não era nem cristão. Mas, ou seja, havia mais respeito com a compreensão do religioso, do missionário. Então, ou seja, isso me ajudou muito no trabalho de pioneirismo, porque Deus me deu a graça de batizar centenas de pessoas, né? E por batismo. Então, de forma que eu louvo a Deus pela obra missionária. Agora, naturalmente, quando eu vim para cá, Reverendo Guilhermino me convidou para ajudar a plantação da igreja presbiteriana. Inclusive, quem começou o plantio daquela igreja fui eu. A igreja presbiteriana, que é hoje chamada, como é o nome da igreja do Parque Imperial, né? Do Parque Imperial. Não, Parque Imperial. São Cristóvão. Mas quem plantou aquela igreja foi eu. Bairro Imperial, né? Nome pomposo, né? Nome muito pomposo. Igreja Presbiteriana do Bairro Imperial. Mas eu fui de casa em casa quando cheguei ali. Alugamos uma loja e começamos o trabalho. Quando eu deixei o trabalho, tínhamos quase 100 pessoas na época. A loja não cabia tanta gente, colocar as pessoas nas ruas. E eu fazia o trabalho todo domingo lá na Quinta da Boa Vista. Eu e o presbítero Eli, que faleceu, né? Então, o presbítero Eli, que faleceu, que era da Igreja das Américas, ele ia comigo, era presbítero da catedral, ele ia comigo com a caixinha de sutil, ele ficava distribuindo folhetos, pregando no gogó, na Quinta Boa Vista, convidando o povo para ir para a congregação. Então, é um trabalho diferente. Então, esse trabalho esse trabalho do mundo urbano é bem diferente, mesmo porque as pessoas, uma coisa dá certo na zona rural e dá certo no mundo urbano, de alguma forma. Por exemplo, a questão da panfletagem. Não existe panfletagem na Transamazônica. O trabalho é totalmente pessoal, né? Evangelizando seringueiro, garimpeiro, ribeirinho. É o ministério pessoal, assim como Jesus, né? É a confrontação de um a um. Você vai, evangeliza a pessoa, conversa com ele por longo tempo. Aqui não, ninguém tem tempo para parar para lhe ouvir. Você distribui panfletos, evangeliza, convida o povo. Então, ou seja, as características são bem distintas. Por isso que Harvey Cox diz que o homem perdeu o referencial do sagrado. Então, lembrando de Harvey Cox, ele diz que o homem na cidade, o homem na zona rural, a sua compreensão de mundo é a compreensão de exclusividade. Ou seja, faz parte do mundo da exclusividade a minha roça, a minha família e Deus, né? Ligado ao sagrado. Ele vem para o mundo urbano, ele perde o referencial de exclusividade. Tudo passa para o mundo da inclusividade, diz Harvey Cox. Ou seja, eu estou interessado na minha sobrevivência, no meu trabalho, e chegar em tempo no meu trabalho, chegar em tempo voltando para casa. Eu estou interessado em muitas coisas, inclusive em Deus. Então, Deus criou o mundo da exclusividade para entrar no mundo da inclusividade. Ele diz que esse é o grande perigo da cidade. Então, Harvey Cox é um grande defensor da vida campestre. Então, ele diz que o mundo perdeu demais com os grandes centros urbanos. Você pode imaginar, por exemplo, o Copan de São Paulo. Quem conhece o Copan? No Copan moram 5.000 pessoas. O Copan é um dos prédios do Brasil que talvez seja o prédio mais maior de pessoas, né? Então, foi um prédio que foi construído por Oscar Niemeyer, e ele tem 1.000 apartamentos, o Copan. E é um prédio único, tem 1.000 apartamentos. Então, quem conhece o Copan é o maior condomínio do Brasil. Então, o Copan tem a população de uma pequena cidade, 5.000 habitantes, né? Maior do que uma cidade do interior de Pernambuco. Então, são desafios muito grandes. Você não pode chegar, por exemplo,
por muito tempo, eu estive em São Paulo, quando eu morei em São Paulo, eu fiquei responsável, o pastor, a esposa dele era americana, estava muito doente, então, e o pastor pediu para eu tomar conta da igreja, eu fiquei quase um ano tomando conta da igreja sozinho, porque o pastor tinha que tomar conta da esposa. Então, e é uma grande igreja de São Paulo. Sim, Alphaville. A igreja de Alphaville. Fiquei mais de um ano tomando conta da igreja de Alphaville sozinho, porque a esposa do pastor era de origem americana, estava muito doente, o pastor pediu para ele que precisava tomar conta da esposa. Alphaville, você não pode entrar para esses folhetos, naqueles grandes condomínios fechados. Eles estão lendo a íris do olho para saber quem você é. Então, ou seja, é o mundo de hoje. O panfletário não funciona mais. A igreja tem que se reinventar hoje. É diferente da zona rural, em que você pode parar na roça, conversar com ele para de trabalhar com a estrada, recebe você, come peixe com você, e você evangeliza e ele aceita a Cristo. É totalmente diferente. Então, são desafios bem distintos, viu, Maurício? Então, são desafios que não é a mesma coisa do pastor Ademar. Ele vai falar com respeito a isso. O trabalho como evangelista, como missionário, numa cidade interior daqui do estado, é bem diferente de alguém que trabalha numa cidade com 10 milhões de habitantes como o Rio de Janeiro. Então, eu estou resumindo, fazendo a concisão. Tá bom? Estou vendo que muitos de vocês estão passando o contato meu da minha internet, tá bom? Estou com vocês todos parados aqui, somente eu estou falando. Então, vou parar aqui. Então. Amém. Obrigado, reverendo Antônio José. A imagem de todos vocês estão paradas para mim. Estão me ouvindo? Estamos ouvindo o senhor, reverendo Antônio José. A Então, sua banda de internet está baixa. Internet. Isso, é do senhor, mas a gente está lhe ouvindo. A gente está lhe ouvindo. Pode ficar tranquilo, a gente está lhe ouvindo. Estava falando sem ver vocês. Não, mas está tudo bem, a gente lhe ouviu, graças a Deus. Graças a Deus. Na nosso segundo encontro aqui nessa sinodal, e a gente tem o prazer de ter o pastor Edemar aqui conosco, e gostaria de perguntar ao senhor, pastor Edemar, já iniciando esse momento de perguntas ao campo missionário, o nosso maior desejo é conhecer os campos missionários, saber onde estão os nossos missionários da nossa junta. Agora, uma coisa que me chamou a atenção, por os irmãos que estão aqui acompanhando, eu não sou do Rio de Janeiro, eu sou do Rio Grande do Sul, e uma coisa que me chamou muito a atenção foi o nome, Varriçai. Meu irmão, comece por aí, meu irmão. Que nome diferente é esse? Pastor Edemar. Ok. O seu nome, irmão, qual é mesmo? Maurício. Maurício. Ok, Maurício, obrigado. Maurício, queria te informar que o supervisor do projeto de plantação da Igreja Presbiteriana de Varriçai deve estar online. E ele também tem, assim, toda a parte de preparação foi feita por ele, até que ele encontrasse o missionário. E ele tem, assim, detalhes do período de preparação que eu não tenho, e durante toda a plantação ele esteve lado a lado comigo, braço a braço, das campanhas e tudo, entendeu? Então, se puder depois abrir o microfone dele também para ele dar uma palavra, seria interessante. Como é o nome dele, pastor? Josias Tatagiba de Carvalho. Ele foi membro aí do Presbitério do Rio de Janeiro, da Catedral. E a pergunta que você me fez foi sobre quem, então? Eu esqueci aqui. Sobre o nome curioso da cidade, né? Varriçai. É isso mesmo? É isso mesmo. Então, é o seguinte. Tem a cidade aqui. Você vindo do Rio de Janeiro para cá, você vai chegar a uma rodovia que, para a esquerda, vai para uma cidade chamada Natividade, para a direita vai para Itaperuna em direção a Campos. Muito bem. Para o lado esquerdo, Natividade, a pessoa sobe, começa a subir devagar uma serra. Natividade já tem uma certa altitude, pouca, mas tem. Está no meio do caminho. Natividade tinha uma estação de trem cargueiro, naquela época antiga. E lá em cima tinha um lugarejo onde tinha um rancho
e pessoas de Guaçuí, Espírito Santo, que o Varriçai faz divisa com o Espírito Santo. Próximo da divisa com o Espírito Santo, tinha fazendeiros que vinham puxando, não sei se em cavalo ou em burro, seu material, café, principalmente o café, né? Para levar para a Natividade, para despachar o café para ser comercializado. Chegava nesse rancho, que era o futuro local que ia surgir o Varriçai, apeava o cavalo ali, né? Tinha o rancho, tinha lá uma árvore, eles prendiam o cavalo ali para o cavalo descansar enquanto eles faziam suas refeições, iam ao banheiro, etc. E tal. O cavalo também fazia daquele lugar o banheiro deles. Eles faziam todas as necessidades dele paradão ali, amarrado ali perto da árvore. Aí o proprietário ou a proprietária resolveu botar uma placa. Eles iam embora na pressa, depois saía atrasado, e deixava aquilo lá sem limpar. Aí o dono botou a placa, varre e sai. O cavalo primeiro, depois você vai. Né? Bom, então, aí, o que acontecia? No dia a dia, um saía à frente e aí falava, rapaz, você está demorando, eu vou tocar minha vida. Bom, então tá bom, a gente se encontra lá no Varriçai. Aí foi pegando, né? Então, quando foi crescendo, virou um popularejo, né, e tal, foi tomando forma, e até que se emancipou. Então, na hora de colocar o nome, já estava tão famoso o Varriçai, que nós disse, vamos ficar com o Varriçai. O nome vai ser esse mesmo. Essa é a história. Muito, muito legal, né? É muito peculiar esses acontecimentos pelo interior do Brasil, né? Eu tenho algumas histórias assim também, porque eu sou do interior e tem algumas cidades que acabam, né, incorporando isso, né, como nome. Reverendo Rômulo, o senhor quer fazer alguma pergunta? Não, enquanto o Edemar contava a história de Vitorino, quando você está indo, a história de Varriçai, né? Eu lembrei quando a gente sai de Friburgo, vai ali por Itaocara, tem um local que se chama Ponto de Pergunta. E a história todo mundo tinha um bar ali que todo mundo parava para perguntar qual era o caminho. Aí ele colocou uma placa, aqui é o ponto de pergunta. Ele aproveitava para vender para o pessoal, e o local passou a ser chamado Ponto de Pergunta. Agora, pastor Edemar, o senhor é da onde? O senhor é da região? O senhor é do Rio? O senhor é do Espírito Santo? O senhor é da onde, reverendo? Sou carioca, nascido em Madureira. Opa, é daqui pertinho, então. E nos diga uma coisa, como que Jesus colocou no seu coração esse desejo missionário? Como é que é a história de missões na sua vida? Então, eu recebi um convite de uma pessoa que está online aqui na live, porque foi o idealizador do projeto. É o mentor, e a Junta de Missões só aprova um contrato se você tiver filiado a uma igreja-mãe, e tem que ter um supervisor, e quem assina é o supervisor. E o supervisor tem que acompanhar todo o trabalho. Nos relatórios padrão da Junta de Missões, nós temos que informar quantas reuniões estamos tendo com o supervisor cada mês, né? Então, e o supervisor se faz presente sempre que pode, em todas as ocasiões especiais, sempre esteve presente, está presente, dando apoio, né? E é a pessoa que vai supervisionar a vida pessoal do próprio pastor também, né? Aí o reverendo Josias já está, a imagem dele aí. Então, se você me permitir, irmão, eu gostaria que, se você pudesse abrir, então, para o reverendo Josias, para ele contar essa fase inicial do projeto aí, que essa parte é ele que foi a pessoa que Deus usou, e durante todo o projeto usou ele, continuou usando, né? E amém. Foi lado a lado, a nossa caminhada. Amém. Irmão Josias, está com a palavra, meu irmão, obrigado pela sua presença. Queremos agradecer a Deus pela sua vida, pela dedicação do Senhor no reino de Deus, pelo seu desejo em plantar igrejas. Que Deus lhe abençoe, meu irmão. E gostaríamos de saber do senhor como é que Jesus tocou no seu coração, como é que o senhor começou esse trabalho, como é que foi esse início. Meu irmão Josias, está com a palavra, meu irmão. Primeiro, eu quero dizer que, para mim, é um privilégio estar com os irmãos nessa hora. E dizer também que eu sou oriundo do Rio de Janeiro, morei 33 anos aí no Rio, fui presbítero no Presbitério Rio Norte,
ainda ligado ao presbitério do Rio de Janeiro, depois ao presbitério do Rio Norte. A minha igreja se transferiu de presbitério. E vim, assim que aposentei, eu vim para o interior. E sempre com o coração em missões. Tive muito contato ainda no Rio de Janeiro com o reverendo Antônio José, que está aí com a gente, né? E tinha sempre esse desejo de missões. Vim para cá, para Itaperuna, eu moro em Itaperuna, sou pastor de uma igreja aqui num bairro de Itaperuna, o bairro da Vinhosa, e fiz um trabalho de pesquisa ampla aqui da região e constatei, naquela época da pesquisa, que nós tínhamos, não fique assustado não, meu irmão, nós tínhamos 60 municípios aqui na vizinhança sem a presença da Igreja Presbiteriana do Brasil. Então, esse dado me alarmou, me assustou e me chamou a atenção. Falei, nós temos que trabalhar. Temos que trabalhar. Mas por onde e como? Havia no bairro da Vinhosa, na minha igreja, um rapaz, maneira de dizer, um senhor, né, que ele era tido como o valentão do bairro. E, pela graça do Senhor, me aproximei dele, ele se converteu ao Evangelho. Só que ele era um policial militar reformado, andava armado, e as pessoas tinham muito medo dele. E no dia do batismo, da profissão de fé dele, na Igreja Presbiteriana da Vinhosa, de repente para na frente da igreja um ônibus, que nem ele nem eu sabíamos. Quem era esse povo? Era um povo de Varriçai, que veio aqui a Itaperuna, porque eles ficaram abismados. O Délio agora é crente? E o Délio tinha sido policial militar lá em Varriçai. Ele era muito temido lá de tal sorte que numa casa, se quisesse que uma criança ficasse quieta, simplesmente falava, fica quieto aí que eu vou chamar o Délio. E a criança ficava então quieta. Era um temor muito grande do Délio lá. Daí a curiosidade daqueles antigos amigos dele, parentada dele, o pessoal todo veio aqui em Itaperuna. O pai dele terminou o culto ali, a profissão de fé, o batismo, toda a cerimônia, todo o culto. O pai dele se aproxima de mim, ele usou literalmente essas palavras. Pastor, eu quero esse Jesus que mudou a vida do meu filho. Isso até emocionou a gente, emociona toda vez que eu lembro deste fato. Então, Amém. Eu quero esse Jesus que transformou a vida do meu filho. Falei, mas, São Paulino, aí eu senti um peso, meus irmãos, porque naquela hora, e hoje eu faço a leitura, que a gente só serve mesmo para atrapalhar a obra de Deus, porque quem faz a obra é Deus. Amém. Amém. Deus abriu as portas, né, e a gente... Não, mas o senhor mora lá em Varriçai, sou Paulino, e vai ser difícil, como é que a gente vai fazer? Não, pastor, eu venho aqui em Itaperuna, eu venho para a casa do meu filho, na véspera, fico aqui, participo dos trabalhos aqui no final de semana, e segunda-feira eu subo. E assim foi, que Varriçai está a 750 metros de altitude, é uma serra, né? Bem elevada. Itaperuna está a 100 metros. Aí, então, tá bom, seu Paulino, o senhor vem. Aí São Paulino vinha todo final de semana para Itaperuna. E chegava aqui, a gente fazia o estudo com ele, tudo. Aí fez a profissão de fé dele. Foi uma alegria muito grande. Uns 3 meses depois da profissão de fé dele, ele caiu doente. Aí todos os meses eu ia Varriçai levar a Santa Ceia para ele. Chegava lá, ele me surpreendia. Primeiro 30, depois 40, até 60 pessoas estavam ali reunidas, porque ele convidava as pessoas para ir ali, porque o meu pastor vai vir aí. E ali começou um amor por aquela gente, porque no passado, irmãos, Varriçai era uma cidade, o povo de Varriçai hostilizava os crentes. A Igreja Presbiteriana de Natividade, também a Igreja Presbiteriana de Rosal, também a Igreja de Iguaçuí, elas fizeram algumas incursões lá em Varriçai. E todas as vezes que iam ali, eles eram hostilizados, apedrejados e afastados de lá. Então, era muita dificuldade mesmo. E criou-se essa fama em Varriçai que eles rejeitavam o Evangelho. Agora, eu nunca fui rejeitado lá. Sempre fui muito bem aceito.
E falei, meu Deus, agora é uma grande oportunidade. Pois bem, seu Paulino melhorou, voltou a frequentar a igreja aqui em Itaperuna, e a gente continuou dando assistência a ele, mas depois ele caiu doente e ficou em Barriçai direto, acamado, e voltei a visitá-lo até que ele faleceu. E no dia do falecimento dele, eu estou descendo a serra, eu sozinho, dirigindo o carro, e Deus fala no meu coração, e essa gente, como é que vai ficar? Você não vai atender essa gente, não? Você não vai socorrer essa gente que está carente, está necessitada, não? E eu vim embora com aquilo na cabeça. Aí cheguei aqui, conheci o reverendo Ademar, liguei para ele, compartilhei com ele, falei da situação e falei, é o irmão que vai vir para cá me ajudar nesse trabalho. E ele, de início, foi um choque para ele, mas depois ele veio e, na verdade, o reverendo Ademar e a esposa dele, a irmã Uli, vieram cá em Barriçai, conhecer o local e amaram aquele local. Amaram aquele local. Daí a gente entende que Deus estava aprovando iniciar um trabalho lá. Daí nós andamos por lá, para lá e para cá, e em Barriçai tem um diácono, ainda não é membro da nossa igreja, continua sendo diácono da igreja de Rosal, e mora lá em Barriçai. E ele ofereceu para nós todas as condições para a gente iniciar o trabalho lá na casa dele. E não houve grandes custos para nós. Ele assumia todo o custo. Ele adaptou uma garagem e não cobrava aluguel para nós, não cobrava energia elétrica, nada disso. E nós tivemos aí a contribuição da Igreja da Gávea, de início, né, que contribuía para a manutenção do trabalho. E o reverendo Ademar se dispôs e se desprendeu e falou assim, se tiver congruas, eu vou trabalhar assim mesmo. De tal forma, foi o amor do reverendo Ademar naquele lugar. Mas aí o trabalho se iniciou e fizemos o treinamento lá do CTM, eu e o reverendo Ademar, e documentamos então a Junta de Missões Nacionais, apresentamos o projeto e a Junta abraçou a causa e ali trabalhamos. E um dia nós saímos para procurar o terreno, para comprar o local para as nossas instalações. E vimos o local, oramos naquele local, o pastor Ademar, eu, minha esposa, a esposa dele, e nós testificamos conosco mesmo, com o Espírito de Deus, que aquele era o local onde seria a igreja. Fizemos contato com o proprietário falou, não vendo mais o terreno. Não sei por que motivo, mas ele declarou dessa maneira, não vendo mais o terreno. E daí ficamos um ano, meus irmãos, um ano, procurando outros terrenos, até que surgiu a grande oportunidade. Um ano depois, o genro dele procura o reverendo Ademar, agora membro da nossa igreja, da nossa congregação lá em Barriçai, porque o pastor Ademar, no trabalho dele de evangelização, ganhou esse rapaz, o Adriano, a esposa dele, a Marcela. A Marcela, filha lá do dono do terreno. E o Adriano, um ano depois, fala para o pastor Ademar, a igreja está interessada naquele terreno? Sim, meu filho. E então, vamos conversar com o proprietário do terreno. E ele fez um preço para nós menor ainda do que era antes. E compramos o terreno. E ali, com o apoio de muita gente, meus irmãos, nós não podemos nem citar nomes, porque muita gente, mesmo, tanto pessoas físicas, quanto algumas empresas, também algumas igrejas, contribuíram, gente de perto e gente de longe, contribuíram para que nós pudéssemos pagar aquele terreno. E, de uma forma surpreendente e milagrosa, não nos faltou recursos para pagar o terreno. Foram feitas as intermediárias, nós pagávamos todo mês, e na véspera, ou chegando no dia de pagar a parcela, nós não tínhamos o dinheiro. E alguém ligava e falava, olha, meu irmão, o nosso conselho aqui resolveu, mas mandou uma oferta para vocês. Quanto é, meu irmão? É tanto. Eu falei, é o valor que a gente precisa, então, para pagar a nossa parcela que vai vencer agora. Então, assim foram, todas as parcelas foram pagas, não ficamos devendo nada. E na construção, os irmãos de Barriçai, já convertidos, assumiram a despesa da obra,
eles mesmos ficaram no nosso pé, tanto no meu pé quanto no pé do pastor Edemar, né? A gente construiu o templo e construímos, então, até a parte da cobertura, que os irmãos lá assumiram isso. Então, a gente é muito grato a Deus, porque em todo detalhe nós vemos a aprovação de Deus com relação ao trabalho em Varriçai. Mas estamos falando de Varriçai, meus irmãos. Contudo, nós temos várias cidades, permanecem essas cidades, muitas delas ainda sem o trabalho presbiteriano. E nós precisamos de obreiros para cá, igrejas, irmãos, possam assumir as responsabilidades com esse obreiro, para que ele venha para cá e possa, assim, trabalhar na nossa região. Tem muito campo aqui. A própria cidade de Itaperuna tem muito campo aberto. É uma cidade de 100 e poucos mil, 120 mil habitantes, e temos aí 6 igrejas, mas 6 igrejas estão numa área de 60% da cidade. Os outros 40% não tem igreja nenhuma. Então, nós precisamos urgentemente trabalhar esta nossa região. Não sei se eu atendi aí a solicitação do irmão Maurício, mas eu creio que essas são as informações mais, assim, resumindo bastante daquilo que Deus tem feito aqui em Varriçai. Amém, meu irmão. Atendeu sim, meu querido irmão. Eu gostaria de fazer 2 perguntas em uma, na verdade. 2 perguntas em uma. A primeira é que o senhor comentou que quando o senhor se aposentou, que o senhor foi para lá, existia mais ou menos 60 cidades sem igreja. Mas o senhor não falou a época. Em 2003 eu fiz esse levantamento. 2003, aliás, então foi que o senhor... eu fiz o levantamento. Então, assim, a idade do trabalho em Varriçai é mais ou menos dessa época de 2003, 2005? Não. 2013, o levantamento foi em 2003. Mas o trabalho em Varriçai nós inauguramos dia 17 de maio, se eu não estou enganado, reverendo Edemar, 17 de maio de 2013. Mais ou menos isso aí. Correto, né? E 23 de novembro de 2018, nós organizamos a igreja. E, diga-se, eu quero estar e convidar os irmãos a vir visitar Varriçai. Para mim, é um dos templos mais bonitos que eu conheço, totalmente concluído. Amém. A gente vai ver que tem uns slides aqui, daqui a pouco a gente vai passar. Em termos de plantio de igreja, o reverendo Romero pode concordar comigo, é um trabalho muito rápido, porque as congregações que surgem no mundo urbano passam 10, 20, 30 anos. Por exemplo, a Catedral do Rio tem uma congregação ali, bem próximo da igreja, né? E a congregação já tem 30 anos. A primeira igreja de São Paulo, a Igreja Unida, tinha uma congregação no bairro do Leão com 46 anos. A congregação de Varriçai, em 7 anos, foi organizada. 2013 a 2020. Não, ela foi organizada em 2018, com 5 anos. Foi organizada. É um trabalho... Com 5 anos. Fizemos dentro do projeto. As congregações do mundo urbano passam mais tempo para serem organizadas. Não, reverendo Antônio. Na área rural de Varriçai, há uma congregação da Igreja de Rosal. Essa congregação tem talvez 70, 80 anos. Meu Deus do céu. Jesus nem é igreja. Não virou igreja. Maurício. É interessante essa observação que o Dr. Antônio José colocou. E agora, às vezes, um dos problemas que nós temos, eu vou colocar uma cidade, não aqui no interior de Minas, que tem uma igreja que, da igreja, eu sei pelo menos de 10 pastores que saíram dessa igreja. E ela nunca deixou de ser pequena, né? Quando chega na época das férias, lota de gente, porque às vezes um dos problemas que encontra mais no interior é que à medida que o jovem vai adquirindo a idade escolar, ele é obrigado a sair. E aí eu tenho uma teoria que eu acho que se funcionasse, acho que o pastor Josias, o pastor Edemar ficariam muito felizes, concordariam comigo. Se as igrejas do ambiente urbano que recebem jovens que vão para a universidade e entendem que esse jovem, ao se tornar membro, porque o que acontece? Ele termina até o 2º grau na sua terra, aí vai fazer a faculdade, vem para o Rio de Janeiro, faz a faculdade, termina a faculdade, consegue seu emprego,
E nisso, ele foi evangelizado e alcançado na cidade do interior. Mas ele se tornou um membro ativo e contribuinte, inclusive, numa igreja no centro urbano. E essa igreja, ela investe como se tivesse tido ali um grande potencial, olha que pessoa, tal, e nunca demonstrou gratidão por aquela igreja que alcançou aquela pessoa na infância, na adolescência. Então, se a gente tivesse nas igrejas de contexto urbano um sentimento de gratidão por aqueles que vieram do interior, né? Que foram alcançados no interior e foram ganhos de presente justamente na fase de adulta, na fase profissionalizante, na fase de contribuinte, nós entenderíamos um investimento financeiro que poderia ser dado por essa igreja, que facilitaria mais. Então, tem muitas igrejas que vão ter um excelente índice de evangelização, mas ela perde os seus membros quando eles chegam exatamente na hora de ter que estudar fora. O contexto urbano deveria ter uma certa vergonha, no nosso caso aqui, que muitos destes saem e não encontram uma igreja onde manter a fé, e às vezes continuam vinculados com essas igrejas no interior, mas perdem a sua vinculação com a igreja dentro do ambiente urbano. Isso não é difícil. Em Friburgo é assim, tem jovens que saem de Friburgo para estudar no Rio e não frequentam a igreja no Rio. Eles só frequentam quando voltam a Friburgo, né? Então, assim, a gente tem que repensar esses aspectos também. Agora, eu queria fazer uma pergunta para o pastor Josias. De 2003 para cá, o que mudou nessas 60 cidades? Olha, de 2003, eu lembro apenas... Mudou foi Miracema, que tinha um trabalho do presbitério Guanabara. É o meu presbitério, inclusive. Resolveu fechar esse trabalho em Miracema. Então, teve um declínio com isso aí, né? E temos também a cidade de Leopoldina, já em Minas Gerais, aqui em cima da linha, aqui, né? Limítrofe com o Rio de Janeiro. Leopoldina, há uma igreja organizada já, fruto de um grupo de irmãos que veio lá de Alto Jequitibá. E conseguiu, então, plantar esse trabalho ali em Leopoldina. Mas os demais não tem nada, não. Nós temos também uma outra igreja aqui, aliás, a igreja é um templo que está caindo. Nós não temos obreiro para esse lugar, mas tem gente lá. Onde tem gente, reverendo Antônio José, precisa ter um obreiro, precisa ter o pregador, né? Nós não temos ninguém lá. O pastor Emar sabe do que eu estou falando. Nós estivemos lá nesse local, chamado Pirapetinga de Bom Jesus. Porque a junta, pastor Josias e reverendo Ramos e demais, as juntas nacionais, se os presbitérios fizerem um projeto e me enviarem, a junta abraça o desafio. Né? Ou seja, o que está acontecendo é que muitos pastores que saem, que se formam, por exemplo, no Seminário do Rio de Janeiro, não querem ir para o interior. Aí fica pastor, uma igreja com 5, 6 pastores auxiliares, mas os pastores não saem daqui. Mas se engano, né, reverendo? Se engano, está perguntando. Porque a junta oferece salários, dá apoio financeiro, e então seria interessante se houvesse essa compreensão em lugar de concentração, pulverização, porque assim é a vida primitiva, né? A igreja cresceu porque não ficou só em Jerusalém, né? Então, isso. Mas então, se engana porque Itaperuna é um centro universitário. Nós temos várias universidades aqui, então tem um campo amplo aqui de trabalho. E Itaperuna está a 45 quilômetros de Vargas. Eu vou dar um exemplo. Eu, quando fui pastor auxiliar por 5 anos da primeira igreja de São Paulo, do reverendo Carlos Aranha, teve culto lá que eu e o reverendo Carlos Aranha contamos no culto 32 pastores presbiterianos presentes no culto. 32 pastores assistindo o culto. Isso é uma distorção. Pastores sem campo, que terminam o curso, mas que não prefere ficar assistindo o culto do que abraçar o trabalho missionário. Então, 32 pastores assistindo o culto da Igreja Unida de São Paulo. Então, ou seja, é uma situação delicada, porque nós temos 5.600 municípios do Brasil e 2.500 sem igrejas presbiterianas. Então, só temos igreja presbiteriana em 3.100 municípios brasileiros. Então, é um grande desafio. Eu vou contar uma experiência, porque a experiência eu vivenciei com o reverendo, com o seu Disseu. O seu Disseu,
viajando comigo para Manicoré. E o que aconteceu? Olha que coisa aconteceu. É coisa do Espírito Santo, assim como aconteceu com Varriçais. É Deus que inicia. Não fui comigo, mas que coisa maravilhosa. Aí, nós não temos os métodos, né, Reverendo? Nós não temos os métodos, quem tem é Deus. Justamente. Deixa eu contar a experiência do campo missionário. Vocês podem contar como ilustração, porque isso foi verdade. Estávamos eu e o senhor Disseu, porque a junta sempre procura alguém saber se tem alguma família evangélica naquela cidade, ser presbiteriano ou de alguma outra igreja, para começar o trabalho. Então, a junta fez uma pesquisa em Manicoré e não tinha fronteira do Pará com o Amazonas. E não tinha nenhuma família cristã. Aí o senhor Disseu falou comigo, Antônio José, aqui não dá para abrir um trabalho missionário da junta. Mas estamos com fome, ele disse. Já era tarde, uns 3 horas da tarde, vamos almoçar? Aí procuramos, só tinha um restaurante em Manicoré. Olha o que Deus faz. Aí, senhor, vamos orar, vamos. Aí o senhor Disseu começou a orar. Ele disse, Antônio José, olha. Eu disse, não, senhor Disseu, o senhor ora. Ele começou a orar. Olha a oração dele. E o dono do restaurante escutando. Senhor, nós viemos aqui, o senhor Disseu Cesório, porque ele tinha um vozeirão, não sei se alguém sabe, ele tinha uma voz muito alta, o senhor Disseu Cesório. Ele disse, senhor, nós, homem alto, com baixo de 2 metros de altura, ele disse, senhor, nós estamos aqui e viemos plantar uma igreja da Igreja Presbiteriana do Brasil aqui em Manicoré, mas não encontramos nenhuma família cristã, senhor. Não sei porquê, senhor. Portanto, o senhor nos mostre um lugar para nós começarmos um trabalho. Quando ele terminou a oração, o dono do restaurante estava chorando. E disse, não, vocês não podem ir embora para Manicoré. É aqui mesmo que vocês têm que começar o trabalho. Eu sou presbítero da Igreja Presbiteriana Resplendor, vim para cá, comprei terreno aqui, comprei uma pequena fazenda. Eu estava orando há muitos anos para a Igreja Presbiteriana do Brasil mandar um missionário. Vejam bem, nós não sabíamos. Foi a única pessoa que não foi pesquisada, era aquele dono do restaurante. Pois quando o senhor Cesório morou em voz alta, Senhor, nós não encontramos ninguém, queríamos plantar uma Igreja Presbiteriana do Brasil aqui. O homem começou a chorar. Ele era presbítero da Igreja de Resplendor. Então, isso é uma experiência maravilhosa. E o trabalho começou com a casa dele. E hoje temos a igreja forte, Manicoré, das juntas nacionais. Fruto de uma oração. E nas mãos de Deus, e Deus vai levando. Então olha, quando eu vejo a experiência de vocês aí, daquele irmão que se converteu e morreu, e o presbítero José ficou sem saber, e ele sentiu no coração que devia continuar o trabalho com os que ficaram. É obra de Deus. Missão, eu digo a vocês, quem é apaixonado por missões, eu, o homem, que temos o coração em missões, missão é de Deus. Eu não, olha, é de Deus. Então, a igreja presbiteriana é fruto do trabalho missionário. Então, tem que atender. Temos missões estrangeiras, mas temos um grande desafio nacional, né? Então, temos um grande desafio. O reverendo Homer mencionou ali a questão 2.500 municípios sem ponto de pregação. Então, vamos orar por isso, né? Para que o trabalho de Varriçais... Nós temos que orar aqui pela região. Sim. 60 municípios. Eu não sabia disso, o reverendo Roma até mencionou aí. 60, o reverendo Josias, 60 municípios sem igreja presbiteriana. Isso, eu estou incluindo, eu fiz um raio de 100 metros a partir da cidade de Santo Antônio de Pádua, que nós temos um trabalho lá da Igreja da Vinhosa, lá em Pádua. Esse trabalho não tem prosperado muito, por vários outros motivos, né? Mas Santo Antônio de Pádua, eu traço um raio de 100 quilômetros a partir de Pádua, então abrange também alguns municípios de Minas Gerais, tá? Como Barão do Monte Alto, Palma tem um trabalho agora também, eu estou até esquecendo disso. Tem várias cidades ali que não tem trabalho, Pirapetinga, Estrela d'Alva, em Minas Gerais. Então, nesse raio de 100 quilômetros, a gente traçou e eu encontrei 60 municípios sem a presença da IPB. Admirável, então, que grande nossa impressão, mesmo a presença de outras igrejas é uma presença muito fraca. Mas o reverendo Homer estava mencionando aí a respeito das pessoas do interior que vão para a cidade grande, ou então o jovem que vai e estuda na cidade grande e se forma, né? Eu tenho um engenheiro da minha igreja, se formou aqui, menino bom demais, mas fez concurso para a Petrobras, está trabalhando no Rio de Janeiro. Aí ele está morando lá no Flamengo, conversei com o reverendo Felipe Teles, né? O Felipe acolheu ele lá, né? E participa, hoje é diácono lá da igreja, o reverendo Felipe. Então, muitos saem daqui realmente
no interior e vão para a cidade grande. A própria igreja do Rio, não é, reverendo? Lá tem Safle, lá tem gripe, lá tem várias famílias, né? Alt, né? Famílias que são aqui, inclusive, Boixá, aqui da nossa região, e que foram para o Rio de Janeiro e ficaram. Quer dizer, realmente procede muita palavra que o Reverendo estava falando. Reverendo Josias, é uma coisa pontual na sua fala, na fala do Reverendo Antônio José, na fala do Reverendo Ademar, e é pontual isso que o senhor transmite quando fala, que é o amor por missões, o amor por vidas, o amor pelo trabalho, o amor por almas. A gente, quando conversa com pessoas que têm o coração inclinado para missões, consegue perceber que as pessoas transpiram missões, amam o trabalho. E talvez seja uma falha nossa como igreja, estamos orando de forma, talvez errada, talvez, eu falo talvez, né? Mas talvez não precisaríamos orar mais para que Deus colocasse amor no coração das pessoas para o trabalho missionário. Como a gente vê esse amor, essa paixão de vocês, será que nós não precisamos mais isso nos nossos jovens, nos nossos seminaristas, nos nossos vocacionados? Esse amor por missões, e de onde ele vem? E do Senhor, né? Rogai ao Senhor da Seara para que mande mais trabalhadores para a sua Seara, né? Essa oração ainda é vigente, né? Nós precisamos ainda continuar com essa oração. Rogar ao Senhor da Seara que mande mais trabalhadores para a sua Seara, trabalhadores conscientes, né, do chamado de Deus para a Seara dele. Então, nós estamos precisando mesmo, para todo lado aí. Então, como o Reverendo Ademar fez, né? Eu vou lá, se tiver pagamento para mim, eu estou lá trabalhando, se não tiver também, eu estou trabalhando. E ele se dispôs e veio, e está aí a obra hoje. E não nos faltou recurso. Amém. Vamos falar um pouco da obra. Oi, Romer, pode falar. Eu estou aqui, eu conheço mais ou menos, não é tão frequente, eu conheço mais o lado do Espírito Santo aí, né, ali Calçado, Açuí, Alegre, eu nasci em Celina. Itaperuna. Eu nasci em Celina. Celina, eu tinha uma família de presbíteros que era de lá, né? Então, eu me assusto, porque quando você falou Leopoldina, é uma cidade que, na minha visão, é uma cidade grande. Pádua é uma cidade grande. Então, assim, existe... eu me lembrei, quando o irmão estava falando, de uma vez, quando eu dava aula em Belo Horizonte ainda, e foi uma missionária pregar, uma missionária da JMN, e muita gente, assim, seminarista fazendo pouco caso, né? Veio gente de tal lugar. Aí ela começou a falar da cidade. E, assim, a visão que se tinha, quando se fala a palavra interior, é aquele lugar sem dificuldade de telefone, sem escola, tudo ruim. E ela começou a mostrar, falou, olha, nós temos uma faculdade que é referência nacional. Nós temos uma das maiores rendas per capita do país. Nós temos oportunidades, tal. Quando ela terminou de apresentar a cidade, tinham ali uns 10 vocacionados que queriam ir para lá, encantados com o local. Quando falou da renda per capita... Então, assim, eu creio que muita gente não consegue visualizar o trabalho missionário fora da sua região, porque muitas vezes o seu foco não está totalmente naquela oração de Simonton, né? O melhor lugar para estar é no centro da vontade de Deus. A gente quer estar, muitas vezes, no local onde eu tenho maior oportunidade para os meus filhos, o local onde eu tenha uma condição de vida que me permita ter todas as coisas acessíveis. E, às vezes, o nosso desconhecimento é tão grande que a gente acha que isso só é possível na capital. Só é possível aqui. E, às vezes, até este aspecto, ele é melhor nos locais mais
mais distantes dos grandes centros urbanos. Então, o índice de violência nosso aqui é baixíssimo. Olha, só esse índice aí, já levaria metade dos vocacionados a querer sair do Rio. Pois é, o hospital nosso aqui é referência nacional. Faz cirurgias aqui da cabeça com o paciente acordado. E me assusta saber que só tem 6 igrejas em Itaperuna, que é uma cidade enorme. Só 6. É 6 só, reverendo Josias? Oi? Quantas são as igrejas de Itaperuna? Não tem mais de 6? 6. 6, meia dúzia. É mesmo? Reverendo Homer, o nosso desejo como trabalho sinodal, né, do trabalho masculino da sinodal, é justamente isso, nós entendermos os campos, conhecermos os campos, conversarmos com quem está lá e nos trazer essa realidade, porque realmente a gente está envolvido com as nossas dificuldades locais, né, com os nossos problemas locais, e muitas vezes enxergamos só um palmo, né, do que está à nossa frente. A gente não consegue ter essa visão ampla, holística, né, desse trabalho missionário. Então, talvez aqui esteja o pontapé inicial para muita coisa que o senhor vai fazer aqui no nosso meio. E por isso que o senhor está aqui, meu irmão. E Maurício, eu tenho mais uma outra, que quase que eu conheci o pastor Edemar há um tempo atrás. Foi quando que o irmão recebeu uma caravana da Igreja Presbiteriana de Santa Cruz, lá com o Zé Maurício? Opa! Sim, lá. Pois é. Olha, quando foi, não lembro, mas eu vim preparado até para mencionar esse evento, né, que marcou. Olha, foi uma maravilha. Eu fiquei sabendo uma semana antes. Aí eu dei uma bronca nele, né? Zé Maurício é colega meu de presbitério de longos tempos. Eu falei assim, rapaz, se eu soubesse com antecedência, eu teria ido, não é? E lá eu fiquei sabendo do trabalho. Gostei de conhecer o homem com a visão missionária maravilhosa, né? Também. E eu acho assim, sabe, é uma questão que a gente tem que ver aqui, viu, Gilson, aproveitando aqui, né? Nada, para mim, nada é melhor. Eu fui professor de evangelismo em Belo Horizonte durante 8 anos. E, na matéria, era obrigatório um trabalho prático dos seminaristas. Eles passavam um fim de semana em um campo de até 100, 200 quilômetros de Belo Horizonte. E eles tinham que passar o relatório. E sempre que vinham o relatório, tinham 2 coisas que destacavam. Primeiro, as esposas muito bravas por ficarem sem o marido no final de semana, que ele tinha que ir sozinho, só o seminarista. E o segundo, o seminarista dizendo que foi o maior impacto que eles tiveram no aspecto prático da sua vida ministerial. Então, acho que vale a pena esse desafio. A melhor forma de conhecer e de se apaixonar pelo trabalho missionário é pegando um ônibus, pegando um carro, fazendo uma caravana, indo lá. Você vai e nunca mais você vai esquecer que esse é um dos propósitos essenciais da nossa vida como cristão. Ô, reverendo, olha só. Sim. Além do... Importante. Ouvindo o reverendo Homer aí, eu vejo com preocupação que os novos pastores que saem do seminário não têm muita paixão missionária. Por quê? Porque muitas vezes, por exemplo, naturalmente não é possível, né, fazer isso. Lá fora, quando a pessoa faz o curso de teologia, chamado mestrado em divindade, no último ano é voltar para a área que a pessoa quer. O mestrado em divindade, no último ano, ele vai fazer com ênfase em educação cristã, com ênfase em missões, e assim por diante. No nosso seminário, não, porque a gente já tem uma grade curricular para os 10 seminários presbiterianos. Então, ou seja, o aluno que sai, ele só fez algumas matérias de missões, teologia de missões, história das missões, e algumas poucas matérias. E nem sempre quem ensina é apaixonado por missões. Então, ou seja, eu vejo com muita preocupação. Por exemplo, quando eu estudei no Recife, eu passei 3 férias indo para a Transamazônica, para o campo missionário. Então, ou seja, na época, o sogro do Augusto era o reitor do seminário, e ele orientou os alunos para todas as férias ir para o campo missionário. Então, ou seja, isso ajudou muito a muitos missionários. O que acontece hoje? Por exemplo, vou dar um exemplo, não no nosso seminário, JMC. 99% dos alunos do JMC, quando terminam o curso, o que eles vão fazer? Vão todos fazer mestrado no Endo Jumper. Não vão para o campo missionário, não vão ser pastores, eles estão preocupados só com a academia. Por quê? Porque foi a ênfase que foi dada no seminário. Então, eu tenho visto isso com profunda preocupação.
quando o academicismo, de alguma forma, alija e engole a paixão missionária. Então, na IPB hoje, a academia tem tido uma ênfase muito grande. Ninguém vai ter paixão missionária se não aprendeu isso. Então, a paixão missionária parte a partir dos professores, né? Eu até mesmo digo, de todo o coração, como professor, sou professor de seminário, aí é meu diretor, eu acho que todo professor, não importa a matéria, eclesiologia, cristologia, antropologia, qualquer uma, ele tem que ensinar com paixão missionária, com ênfase em missões. O que está acontecendo é isso. Os alunos saem, eles necessariamente não querem. Um aluno está conversando comigo esse último ano. O sonho dele é estudar no André. Não é nem pastorear. Ele só tão logo termino, vou correndo fazer mestrado. Jesus vai voltar e vai plantar a igreja. Vai plantar congregações. Então, eu tenho visto isso com profunda preocupação. A nossa igreja tem 600 mil membros no Brasil. Mas nós estamos aqui há 150 anos. A Igreja Batista chegou em 1880 e tem 3 milhões. A Igreja Batista Nacional tem 3 milhões de membros. 5 vezes mais do que a nossa. 5 vezes mais membros do que a nossa. Chegou 30 anos depois da gente. Então, por quê? Temos 600 mil membros comungantes. Então, eu vejo isso com preocupação. A nossa igreja cheira academia, cheira academicismo. A paixão missionária ficou relevada a segundo plano. Então, eu creio no coração, tudo isso tem que passar a partir da educação teológica. Não é nem o reverendo Romer, ele não tem, o reverendo Romer é diretor, mas ele recebe o pacote da JET, né? O curso da JET é altamente... A grade curricular da JET é altamente acadêmica, né? Haja visto que são 10 semestres de teologia sistemática. Então como é preocupante isso? Então, quando eu vejo essa paixão missionária, que de alguma forma não está acontecendo na denominação, eu choro. Mesmo porque Deus me usou para plantar igrejas. Então, eu vejo alguma centelha de luz aqui e ali, um professor apaixonado por missões, outros, alguns, mas não é a ênfase nacional, não é a ênfase da JET, não é a ênfase dos nossos currículos teológicos, né? Então, seria bom se, assim, que o último ano o aluno estivesse especificamente voltado para a área que ele quer, com ênfase em educação teológica, com ênfase em missões, com ênfase que ele gostasse, como é nos Estados Unidos, porque assim levaria o aluno a especializar-se em missões. Então, eu estou vendo com carinho tudo que vocês estão dizendo aí, mas está faltando na Igreja Presbiteriana do Brasil é mais compromisso com a obra missionária, né? Muitas igrejas não têm interesse a visar. Ele falou da igreja, o reverendo Josias falou da igreja da Gávea, que ajudou por algum tempo. Mas tem muitas igrejas grandes que não ajudam em missões, né? Ou seja, essa é uma das minhas preocupações. Por quê? Porque eu vejo isso? Porque a minha preocupação que eu tenho visto é que muitas igrejas, eles têm paixão missionária, mas paixão missionária com a igreja local. Não é verdade? Que a igreja local cresça, que a igreja local alcance outras pessoas. É uma visão indoor, né? Voltada para intramuros, voltada para a igreja local, mas não necessariamente para alcançar outros lugares. Então, de forma que esse desafio de Varriçais continua bem vivo. Quando eu escutei que são há 60 cidades, eu não sabia dessa realidade. E o reverendo Josias falou, e o reverendo Ademar, 60 cidades naquela região. Eu não conheço aquela região, o reverendo Romer disse algumas cidades que ele conhece ali. Eu não conheço, mas para mim é um grande desafio. Eu pensava que havia esse desafio assim no Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, em vários estados que tem poucas igrejas presbiterianas, mas aqui mesmo, entre o Rio de Janeiro, Espírito Santo, aquele recôncavo ali, 60 cidades de igreja presbiteriana, é um profundo município. Município. Isso mostra a urgência da obra missionária. E esse trabalho pode nos trazer muitas surpresas ainda, visto que a gente tem o desejo de correr por esse Brasil, de conhecer outros campos missionários. Muitas surpresas eu creio que nós teremos, né, conhecendo de perto as realidades e sabendo das urgências, né, na pregação do Evangelho. E que Deus nos ajude a continuarmos aqui, a trazermos outros missionários, outros plantadores a falar conosco das suas realidades locais, né? Eu gostaria de voltar a palavra para o pastor Edemar e a gente falar um pouquinho lá do seu trabalho, pastor Edemar. Quais são, depois dessa plantação, depois dessa história de plantação, da igreja já em trabalho, nos dias de hoje,
Quais são as suas dificuldades? Como está o seu campo hoje? Então, reverendo, nós estamos aí na quarentena, né? A quarentena, rapaz, atrapalhou muito, porque nós fomos organizados em igreja em novembro, 23 de novembro do ano passado, entendeu? Virou o ano, nós estávamos com os trabalhos, tudo planejamento realizado, preparado, já esperando a virada do ano. O pessoal sai muito de férias lá também, como todo lugar. Eu digo, depois nós vamos cair dentro, vamos fazer isso, aí vamos começar essa fase nova, de avançar um pouco mais para conquistar mais pessoas e consolidar e tal. Aí vem a pandemia. Então, nós vamos reunir o conselho amanhã para liberar os cultos já a partir do próximo domingo, né? Vamos começar primeiramente com cultos aos domingos. E aí, rapaz, parou tudo, né? Deu uma travada feia, entendeu? Atrapalhou muito, mas vamos recuperar o tempo perdido, né? Vamos correr atrás, como se diz, né? Vamos recuperar o tempo perdido. E a igreja está numa fase muito boa mesmo, tem um grupo muito bom, a glória de Deus, do início, antes de começar a dar os primeiros passos, o tempo inteiro a gente vê na glória de Deus. Como disse o reverendo José, milagre sobre milagre. Essa obra eu documentei, tem fotos tudo organizado, eu tinha a ideia de, se encontrasse apoio, lançar um livro para ser útil nos seminários até, contando a história da plantação da igreja de Varriçai. Tem fotos, tem uma série de coisas e tal. É uma história muito linda, muito bonita e milagrosa, como Deus tem trabalhado. A região de Varriçai, a cidade de Varriçai, lembra o Pará, aquelas regiões lá do Nordeste, lá de cima, lá, que são cheias de romarias, né? Aqueles locais lá que tem aquelas comemorações pagãs, romarias e mais romarias. Varriçai tem quase toda semana tem uma romaria para algum ídolo. Ora é uma ídola, ora é um ídolo. Tem santo para tudo quanto é coisa e até desfile. Tem procissão de cavalo, procissão de moto, procissão de automóvel, procissão a pé, procissão de carreta, Scania, dos grandes fazendeiros, tira o reboque e vem com aquela cabine tudo cromado e polida, rapaz. Bota a santa ali no engate da carroceria, ali eles prendem a santa ali e passam lá. Então, e os padres lá, um ou dois lá, pelo menos, que são mais fanáticos, tem um lá que só faz a reza em latim ainda, ele é conservador demais. O outro não é tanto, mas é contra o protestantismo, eles continuam. Só que agora, com a evolução, as leis, etc. e tal, eles já não perseguem mais. A gente não se envolve com eles, mas eles também não se envolvem com a gente. Tem alguns católicos lá que não pisam na igreja evangélica porque o padre proíbe, ele não proíbe. Mas os demais, entendeu? E são acessíveis, entram lá na igreja católica, entravam lá para ver a obra. Nos nossos bazares que a gente faz com as SAPs, mando roupa, inclusive me ligaram aí da federação aí da ilha, né? Não sei se é da ilha. Elas estão mandando, as federações aí do Rio de Janeiro, mandam também material para a gente fazer doação. A gente faz bazar lá, rapaz, de fazer na quadra esportiva, né? Com varais enormes. A gente dá roupa, é doada, dá roupa. Ainda prepara estrategicamente uma atividade com brinquedos e missionários para fazer trabalho com criança. Enquanto as mães estão vendo, pegando as doações, a criançada está sendo ministrada na palavra de Deus e depois um lanchinho legal para a criançada. Então, o trabalho, rapaz, impacta a Varriçai. Eles dizem lá, a igreja presbiteriana está muito bem vista lá, para a glória de Deus e pela graça de Deus. Eles falam assim, não, tudo que a presbiteriana faz é muito bem feito. Se é da presbiteriana, eu vou. Então, eles já sabem, né? Que é uma forma de... Somos organizados, como bom presbiteriano que somos. Então, eles nos admiram muito. E o templo, que o pastor Josias, né, falou, entusiasmado, nós fizemos um projeto com o arquiteto, um dos melhores aqui da região. Né? Ele faz projetos de igrejas batistas enormes. O cara é muito bom de projeto, Alessandro. E ele fez um projeto para nós,
E nós seguimos o projeto. Fomos atrás do material, todo especificado em material de fachada, de tudo, compramos tudo que estava no projeto. Então, resultado, a igreja, com aquela beleza que está lá aí na fachada, que está aí na foto, aí no PowerPoint aí, ela virou o cartão de visita, rapaz, da cidade pequenininha. Vocês viram as fotos? Pequenininha. Então, quando chega visitante deles, que eles têm muito, todos eles têm, como foi dito aí, tem muitos familiares estudando fora, que foi para o Rio para trabalhar, para aqui, para acolá, etc. E tal. Mas eles vêm nas férias, gostam de Varriçai e vêm ver os parentes que ainda estão na terrinha. Aí eles levam lá para ver a igreja. Vão lá, passam lá para mostrar a igreja, vaidosos, né? Mostrar a igreja bonita. Então, mas o ano virou, novembro 23 nós inauguramos, o ano virou, e aí não deu tempo da gente ainda começar um trabalho novo agora com a igreja nova mesmo, né? Mas já estavam chegando novos visitantes lá, né? E agora vamos recomeçar e vamos ver o que Deus tem para nós esse ano ainda, né? Que a gente possa fazer. E tem muita história para contar, viu? Mas eu queria falar para os irmãos que a Junta de Missões, meu irmão, ela tem sido uma bênção. Ela nos ajudou, né, com um contrato de 5 anos, cumpriu o contrato direitinho, e nós também cumprimos. O prazo do contrato era organizar a igreja em 5 anos, e no penúltimo ano do término do contrato, aí estão as fotos. Nós inauguramos nesse culto aí que as fotos estão mostrando agora, né? 1 mês antes do término do contrato com a Junta de Missões. Bom, e nós estávamos fazendo a obra e o dinheiro acabou e não ia dar para concluir a obra. E a Junta de Missões está com um plano, né, em parceria com os coreanos, de financiar projetos de galpões para plantar novas igrejas, né? Para quem tem um terreno, quem comprar um terreno e tal. E aí nós fomos ao treinamento da Junta de Missões, lá para outubro, setembro, outubro, não, agosto, lá para agosto, setembro, lá em São Paulo, na igreja do Arival, Pinheiros. Eles trouxeram os coreanos para ministrar para nós, foi impactante. Aí, o que acontece? O reverendo falou lá da frente, se você tem um terreno, pede ajuda, que a gente vai te dar, botar lá o galpão. Né? Nós fechamos uma parceria com os coreanos. E aí, e ele, gente, temos que plantar a igreja e tal. Eu falei assim, aí pedi a palavra. Eu tremendo, muita gente, coreanos lá, também estavam lá, e eu pensei assim, rapaz, eu vou pedir a palavra, eu posso levar fora. Mas eu orei a Deus, sentindo no coração, senhor presidente, peça a palavra em público. Eu falei, olha, eu estou entusiasmado com essa visão, elogiei primeiro, então depois passei para o assunto. Falei, olha, o meu caso não se enquadra nessas possibilidades que os irmãos cogitaram aí. Eu estou com a igreja lá, já perto de concluir. Tenho terreno, já está perto. E tipo, a igreja, o projeto é mais ou menos parecido com o de vocês. Se a junta me ajudasse a terminar, eu prometo aos irmãos, diante de Deus, que a gente organiza, porque eu já conversei com o meu supervisor e a gente está de comum acordo nisso. Se obter ajuda, a gente termina a obra e vamos inaugurar a igreja em novembro. Aí ele olhou, o Arival está entusiasmado em plantar a igreja, né? Tem coração mesmo na obra. Ele foi, pensou, lá da frente, falou, pastor Ademar, olha, eu ainda não consultei os demais companheiros não, mas eu falo meu nome aqui, eu vou dar uma palavra para o irmão. Pelo menos 20 mil a gente arranja. Você prepara um projeto, prepara uma proposta, nos encaminha urgente. Aí eu comecei a orar, eu falei, irmãos da igreja, irmãos, ele prometeu de público, 20 mil nós vamos ganhar. E eu reuni uma empresa de construção, fiz orçamento direitinho, capricho e tal. E aí eu falei, irmãos, ele prometeu de público 20 mil. O pessoal lá vai sair, ficou assim, com orelha em pé, olho regalado, com que será que o pastor não está contando história, não? Né? Eles não falaram isso, eu fico imaginando, o olhar deles era de espanto. 20 mil. Falei, irmãos, aí foi passando o tempo, eu falei assim, irmãos, olha, eles falaram lá que cada galpão, naquela época, custava 35 mil, agora já aumentou, está custando em torno de 45 o galpão para montar. Então, 35 mil eles estavam liberando para o galpão. Eu falei, olha, então,
Aí, vamos orar para eles, Deus tocar no coração deles, ao invés de 20 mil, eles mandaram os 35, mas não pedimos, não. Ficamos nos 20 mil, fiz o projeto também. Eles mandaram os 35. Mandaram os 35 e nós conseguimos concluir essa obra lá do templo só, né? As instalações anexas ainda estão no tijolo, vocês vão ver aí na foto, ainda está desse jeito aí. Onde estão as crianças lá atrás, está no tijolo. Por quê? Ali não era prioridade. Ali é o local que nós vamos levantar o prédio. O prédio ainda não foi levantado para o prédio de educação religiosa, aquela parte de trás. Então, provisoriamente, nós fizemos ali umas salinhas, mas porque se tiver que quebrar, não vai dar prejuízo nenhum. E vamos levantar ali o prédio da altura daquele amarelo que está ali do lado, né? Daquela altura, sob pilotis, um pouco alto, e o templo vai se estender aqui para trás, onde estão essas salas. Nós vamos expandir o templo mais para trás um pouco, reservar uma área aí para umas festinhas, e as salas de estudo vão ficar no prédio, na parte de cima. Por baixo aqui, aquela parede lá dos fundos que está aparecendo, nós vamos puxar para trás. Esse prédio, nós não temos recurso para fazer, ainda não fizemos, né? E nós já estaríamos tentando alguns contatos nesse início de ano aí para ver se arranca em movimento para tentar arrumar dinheiro para começar esse prédio. Mas a quarentena atrapalhou, mas está na nossa meta, né? Agora temos que trabalhar para isso. Mas o trabalho, rapaziada, essa criançada aí que vai, tem muito mais, tem os menores também. Então, é uma bênção, uma bênção. É alegria em cima de alegria. O povo é muito bom, a cidade é maravilhosa e tudo correu maravilhosamente bem. Coisa de Deus, sem problema algum, né? Na santa paz do Senhor, foi essa caminhada até aí, né? Mas ainda tem obra a mais para ser feita, tá bom? Então, essa era a palavra que eu queria falar adicional, né? E que nós queremos, assim, da minha parte, né, agradecer aos irmãos que lembraram do campo missionário de Parisai e nos deram essa oportunidade, né, de compartilhar esse milagre de Deus, essa bênção grandiosa de Deus em Parisai, né, que ainda está no começo. Deus pode fazer ainda muito mais, né, levar essa obra muito, muito além do que possamos imaginar ou pensar, né? Então, que Deus, assim, abençoe os irmãos, né? Eu fico por aqui, por enquanto. Se vocês quiserem ouvir alguma coisa a mais, pode perguntar. A história pode zoar nisso. Eu só quero perguntar uma coisa, meu irmão. Nessa live aqui, nós temos vários irmãos que são... nós temos aqui quase todas as nossas sociedades representadas. Eu abri a tela aqui. Nós temos a SAF, que o senhor já mencionou que ajuda. Ainda eu também ouvi de alguns irmãos que a SAF colabora com o trabalho em Varsai. Nós temos representantes da OMP aqui, nós temos representantes da UPH aqui, né? As sociedades internas, digamos, as sociedades mais maduras da igreja, né? Não falando de adolescente e crianças, né? Mas então temos os jovens, as senhoras e os homens presentes aqui. Me diga uma coisa, meu irmão, é importante para o senhor plantador de igreja, para o senhor que está no campo, é importante que esses braços da IPB estendam as mãos para os missionários plantadores, como a SAF tem feito? É importante, o senhor vê isso com importância, e o que a gente pode fazer? Não, com certeza. Olha só, a Junta de Missões Nacionais, rapaz, está muito bem estruturada e organizada, com a visão extraordinária. O alvo da atual diretoria, que a pandemia, volto a falar, atrapalhou um pouco, né? No ano passado, lá para a época que estivemos lá para agosto, não sei, o alvo era plantar 180 igrejas até o término do mandato dessa atual diretoria, com a ajuda dos coreanos, financeira e tal. Então, deu uma meia trava, mas eles estão caminhando. Bom, então, a Junta de Missões, para você ser ajudado por ela, você tem que seguir todos os trâmites que ela estabelece, né? Fazer o CTM, você passa 21 dias lá em Patrocínio, o reverendo Josias e eu fomos, passamos lá, fazendo treinamento. Depois do treinamento, aí, como pastor, eu tive que passar por uma prova, um exame da Junta de Missões sobre todas as doutrinas da igreja, etc. e tal, visão missionária, tudo. Eles fazem a avaliação, fui aprovado. Aí, depois disso, é que assinaram o contrato. Então,
no ano seguinte, janeiro, sempre no janeiro do ano seguinte. No ano seguinte, aqui em janeiro de 2015 ou 2014, que começou o contrato a vigir. O contrato está até aqui. Não, esse não está aqui, não. Das missões eu não peguei. Então, o contrato foi cumprido em 5 anos e tal. Nesse período, você tem que dar relatórios à junta de missões. O plano deles é o seguinte: eles estabelecem um valor inicialmente, no primeiro ano, as 12 primeiras parcelas, é aquele valor cheio. No ano seguinte, vai reduzindo, não sei, percentual, não sei se é 5%, se é 6%, vai caindo, porque o alvo deles é que você se empenhe para plantar a igreja naquele prazo e que você trabalhe para as finanças do campo irem subindo, para ir suprindo essa parte que está sendo retirada, tem que ser coberta com o esforço da igreja. Mas nem sempre acontece desse jeito, né? E aí, quando chega no final, você já não está recebendo quase nada da junta de missões, né? Então, mas bom seria se o valor fosse o mesmo, igual são as cômodas pastorais de uma igreja, que você tem aquele valor vale por um período sempre o mesmo valor, né? Não vai reduzindo. Mas pelo que eu sei, CTPI e todos os movimentos de produção de igreja usam esse procedimento de um orçamento que você vai ajudando aos poucos e vai reduzindo. Então, a junta de missões dá trabalho para entrar nela, você tem que mandar relatório rigorosamente. Eu fiz tudo, graças a Deus, não falei com um relatório, nunca trazei relatório, nunca levei puxão de orelha, sempre com minhas coisas 100% em dia, zeloso com minhas coisas. Então, uma caminhada muito abençoada. Olha, irmãos, outra coisa, foi uma surpresa extraordinária, espiritualmente falando. Aqueles pastores renomados da IPB lá, ministrando para nós, rapaz, homens quebrantados, apaixonados por missões, com fervor missionário falando, preletores que iam ministrar e, de repente, ia começar, o quebrantamento vinha sobre eles, sobre nós. O Aranha, que foi citado, o reverendo Aranha, que já está, né, como conselheiro dos pastores ultimamente, era o nosso conselheiro. Rapaz, é um homem de Deus abençoado. Ele foi dar palestra para nós sobre oração, a vida devocional do missionário. 3 vezes ele interrompia, nos botava de joelho para orar. E ele não tinha pressa, não, rapaz. Rapaz, foi uma experiência, foi um avivamento, como um retiro espiritual assim, daqueles gostosos, né, que impacta. Rapaz, as reuniões eram impactantes. Então, eu louvo a Deus por esses irmãos, né, que estão lá, que Deus escolheu, pelo trabalho da junta. A gente tem que cobrir a junta, tanto a nacional quanto a internacional, né, e os demais ministérios da igreja de expansão, de evangelização. A nossa igreja tem que estar cobrindo mais coração para poder fazer muito mais, né? A gente vê o exemplo da Coreia lá, que a Coreia começou 25 anos depois da igreja presbiteriana, que ela foi organizada lá, eles contaram lá para nós. E ela já passou, a IPB, ela já estava lá no dia que eles foram, chegando em torno de 10 mil igrejas. Aí lançaram agora o alvo para subir para 12 mil, trabalhar para 12 mil. E eles têm quase que o dobro de igrejas que nós temos, né? Então, é uma igreja mais nova. Mas é um caso especial, e que o mover de Deus lá na Coreia é muito grande, né? E tudo. Então, é orar, porque Deus... E outra coisa, eu fiquei muito alegre com essa iniciativa da Confederação Sinodal dos Homens, estão de parabéns, porque é isso que tem que acontecer. Com as mídias agora, com esse negócio de lives, rapaz, temos que despertar os irmãos da igreja para o trabalho missionário, para missões urbanas, né? e para também missões transculturais, de um modo geral, onde Deus chamar. Uns vão para o exterior, outros vão trabalhar no Brasil, para Deus despertar missões em todos os níveis, né? Então, na nossa própria cidade, né? Quem não pode sair do lugar, e assim vai, né? Jerusalém, Samaria, Judéia e até os confins da terra, onde Deus levar, procurando o órgão adequado da IPB, né? Para apoiar, entendeu? E porque nós precisamos plantar discipulado. A Junta está com um projeto de discipulado extraordinário. Nós voltamos do último treinamento
e com material muito bom. Nós começamos a espalhar o nosso discipulado individual com o grupo lá em Varriçai, concluímos o discipulado de vários irmãos já de Varriçai, e tivemos que interromper agora com a pandemia, né? Então, vamos retomar o discipulado. O discipulado é fundamental, entendeu? Por quê? Eu tenho uma área rural. O pastor Antônio José mencionou a questão de você ter a área rural e ter a cidade. Varriçai tem as duas coisas. A cidade, vocês veem aí pelas fotos, é pequenininha, pequenininha. Então, mas eles são orgulhosos, você não pode confundir. Dá a conotação de que aquilo ali não é cidade, fica aborrecido, né? Então, aí Varriçai é pequenininha. Bom, eu concentrei o trabalho do centro, né, no Varriçai. E outra coisa, eu aprendi do CTPI que você tenha calma, pastor, mas tente colocar a igreja na melhor rua da cidade. O pessoal, pastor, tem aqui a colar. Falei, irmão, escondidinho lá. Isso lá, não, irmão, tem que botar a igreja na rua principal. Vamos aguardar, vamos orar. Oramos e Deus honrou e botamos a igreja na rua principal. Então, é isso. O CTPI, né, ele mesmo também orientava, né, nessas questões aí que eu estou colocando. Foi um treinamento muito bom, viu? Do CTPI, que é Centro de Treinamento de Plantadores de Igreja. Então, eu fiz o curso de plantação do CTPI e fui treinado também, né, todo o tempo, pelas outras missões, supervisionado, e pelo reverendo Josias também e tal. Então, é isso. Eu vejo o modelo da Coreia, qual é o segredo lá? Pelo que eles contaram. Eles chegaram lá, então, eles já tinham igrejas que estavam crescendo e estavam trabalhando, né? Assim, com o discipulado lá. Eu imagino que eles chegaram, já tinha a igreja lá, não sei se é do Po Yang Shu, já, que fazia discipulado, se era antes, foi antes dele, eu acho que foi, não sei. Não sei quem influenciou quem. O fato é que eles combinaram no presbitério, né, de só plantar uma nova igreja quando essa nova igreja, essa congregação que quer se transformar em igreja, plantar uma filha. Então, ela tem que se desenvolver e ela tem que abrir um outro trabalho, e esse trabalho se tornar uma igreja. Para eles poderem organizar a igreja, ela tem que plantar primeiro uma outra igreja. E os membros convertidos para batizar, só batiza depois que ele trouxer uma alma para Cristo. Aí foi esse crescimento estratégico. Então, nós precisamos trabalhar com missões internacionais e para as nações. Eles estão em quase 120 países. Eu tenho um número por aqui, não dá tempo de eu ficar manuseando aqui para achar aqui, mas eles estão... cento e poucos países com missionários, inclusive escritório em São Paulo. Os escritórios lá em São Paulo. E eles, então, a visão deles agora é o mundo. Ele falou, não, a nossa visão agora é o mundo. Quero colocar escritório em todos os países. Eles são audaciosos. A visão dele é extraordinária, é super grandiosa. Então, nós vemos que o discipulado começa lá no Velho Testamento, os profetas. Aí não dá para falar agora. Os apóstolos... No livro do Nicodemos, Augusto Nicodemos, ele até fala disso, que os apóstolos prosseguiram com o trabalho dos profetas. Os profetas tinham, sim, um discipulado lá, porque eles tinham escola de profeta. A escola de profeta lá do Velho Testamento não podia transformar nenhum deles em profeta, igual aos profetas que Deus chamava. Quem escolhia profeta e ungia profeta era Deus, somente Deus. E eles não... Então, o que eles faziam? Eles trabalhavam evangelizando. Então, aquela escola de profeta era uma escola, na realidade, de discipulado. E aí, resultado, vem vindo. Quando chega o precursor de Jesus, João Batista, ele aparece misteriosamente, depois de um tempo, né, aquele tempo do silêncio profético, 400 anos de silêncio profético, aparece João Batista, o precursor. E ele prega o quê? Ele prega nas ruas, né, e vai formando discípulos. Quando Jesus chega,
os primeiros discípulos de Jesus, quem foram? Foram os discípulos de João Batista. Ele passa os discípulos para Jesus, transfere, certo? O Senhor Jesus treina os discípulos, envia o primeiro grupo de 12, depois o grupo de 70, treinando, e vai embora. Aí o Senhor, o que faz? Ele diz assim, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. E ele fala depois, recebereis poder ao descer sobre vós do Espírito Santo, sereis minha testemunha, aonde? Judeia, Samaria, até os confins da terra. Missões, olha aí, onde eles tinham que ter uma visão. E a igreja vai fazer missões. A igreja começa fazendo missões. Aí o que ele tinha falado? Tinha profetizado. Eu vou terminar já aqui. Ele tinha falado, esse templo não vai ficar pedra sobre pedra, né? O templo foi destruído e eles ficam 400 anos sem igreja, fazendo culto aonde? Publicamente em alguns lugares e de casa em casa, até que chega lá no imperador Constantino, vão surgir os templos evangélicos. Aí a igreja volta para o templo, esqueceu do discipulado, esqueceu de fazer missões, esqueceu do discipulado, se empolgou com o templo, se entusiasmou. Agora temos que tirar a igreja do templo, botá-la de volta na rua também, não abandonar o templo é uma bênção, nada contra o templo, mas fazer com que a igreja abra a visão também para, durante a semana, a gente estar trabalhando junto às almas perdidas, e durante a semana, nos trabalhos, com grupo discipulado de tudo quanto é lugar, entendeu? Então é isso. Obrigado. Irmão, paro por aqui, porque o tempo correu e não quero cansar os irmãos. Ou só você, já foram todos embora? Não, está todo mundo aqui lhe ouvindo, meu irmão. As bênçãos de Deus tem feito através da sua vida, são grandes, e a gente está num grande aprendizado aqui. Eu quero só perguntar se o reverendo Homer tem mais alguma colocação, alguma pergunta a fazer. Se não, eu já vou passar para o presbítero Gilson, para que ele encaminhe o encerramento. Amém. Maurício, a melhor forma de responder é assim, por enquanto estou satisfeito, mas as perguntas são todas. Então tem que começar por todo o tempo ainda. Eu só fico muito grato de poder participar deste momento e é impressionante como Deus, a gente às vezes acha que está envolvido e quando uma simples horinha e meia que a gente passa junto, a gente descobre quanto a gente ainda precisa ampliar os nossos horizontes, né? Parabéns aí a nossa sinodal de homens aí do Presbitério do Rio, que Deus abençoe e que essa semente produza muitos e muitos frutos para a glória do Senhor. Amém. Desejo a mesma coisa. Amém. Da minha parte, pastor Edemar, obrigado pela sua participação, que Deus lhe abençoe. Eu não estou vendo aqui o irmão, o pastor Josias, que falou também, mas que Deus abençoe. Achei ele aqui. Josias está aqui. Da minha tela. Não é porque muda a tela, né? A tela vai mudando. Está aqui o pastor Josias. Que Deus abençoe, meu irmão, esse seu coração que arde por missões, que arde pelo reino de Deus. Que Deus continue abençoando a sua vida, lhe dando cada vez mais vontade de ver o reino crescer. Meu presbítero Gilson, está contigo a palavra, meu irmão. Muito gratificante a noite, ter vocês aqui conosco essa noite. Eu queria começar agradecendo, já que eu comecei falando primeiro pelas mulheres, vamos voltar a agradecer a elas, mas agradecendo ao pastor Antônio José, nosso secretário sinodal, o reverendo Rômio, que já é cadeira cativa aqui conosco, um indigno diretor do nosso seminário, ao reverendo Edemar por ter aceitado de boa vontade estar conosco, trazendo conosco ainda a experiência do reverendo Josias, que muito edificou esse trabalho, o reverendo Eliezer, aqui da Ilha do Governador, que era da minha igreja, meu parceiro de sempre, co-pastor lá de Bancários do reverendo Rinaldo, que está aqui conosco. Rinaldo também é secretário sinodal de UPA. Aí pessoas que têm pastores conosco. Eu queria destacar que o meu amigo, trabalhou comigo em Mocidade, esse o Carlinhos conhece, Ivani Francisco, era lá de Comendador Soares, agora está na região dos Lagos. E interessante que eu encontrei com ele essa semana, até num quadro estranho, né? Nos encontramos no cemitério.
E eu falei que ia trazer... Pois é, encontrei no cemitério, num quadro triste, o sepultamento de um sobrinho dele, sobrinho neto dele, de 2 anos de idade, que acidentado, o senhor o chamou. E eu o convidei para estar conosco, ele está aqui conosco, alegrando os nossos corações. Ó, no dia 18 de agosto, vamos estar de novo nesse mesmo horário, terça-feira, e eu quero contar com vocês. E destacar as meninas, né? A nossa irmã Iracema, muito digna secretária sinodal de SAF, a secretária executiva, Gemima, também da SAF, primeira secretária Heloísa, minha digníssima esposa, a mulher que manda em mim, a nossa irmã Maria Helena, segunda secretária, e tivemos também presente aqui a presença da Priscila da minha igreja, ainda temos também a presença da Gisele. Que Deus esteja abençoando cada uma de vocês. E destacar o Castilho, vice-presidente da Federação, da Sinodal de Mocidade, o William, secretário também da Sinodal de Mocidade, e temos aqui outros, que eu não sei o nome de todos, mas temos aí o Evaldo, que é da igreja daqui da Betel, vi algumas outras pessoas aqui, que vai mudando, o Jaime, que já falou no início, deixa eu ver outros aqui. Alguém me ajuda aí. O Edson Basílio está conosco aí. Deus abençoe o Edson Basílio. Eu queria contar com vocês. Tem também o Marcel. Diácono Marcel é também da Mocidade. Está conosco. A Mocidade está em peso. Também. Eu queria que vocês fizessem propaganda, trazer outros homens para aqui, estar conosco. É interessante a presença dos jovens, de adolescentes, das mulheres, mas nós temos que trazer os homens para esse trabalho. Esse é o objetivo. E o desafio aí para o pessoal do seminário é botar seminarista conosco, falando aqui conosco, compartilhando, aprendendo, para junto crescermos para a obra do Senhor. Eu não sei se eu esqueci alguém, se me puxa a orelha se eu esqueci alguém. Tem o William. Eu falei do William? Falou. Não, William Vargas. Fala aí. William Vargas, está aí o William Vargas? Cadê ele? Está o nome William. O William está aqui no meio. Alcides. Estou o senhor desde o início. Amém, obrigado pela presença. O Mário, Irlande. A irmã Germina também está conosco. Germina, que Deus abençoe, irmã. É Germina ou é Gemima? Gemima. Gemima, eu falei, a secretária executiva da Sinodal, sabe? Então, desculpa. Eu estou inteirado, rapaz, estou interessado. Na SAF eu estou inteirado. Muito bom. Irlande e Alcides também. Isso. Exatamente. O Mário Sérgio está conosco também. O Mário Sérgio, olha lá, o Mário mostrou a cara agora, olha o Mário aí. Samuel é o presidente da Federação Rio Norte de Homens. O Pedro estava por aqui também. Pedro estava conosco. Cecília de Brás de Pena. Deus abençoe a irmã Cecília. Ô Gilson, diga. Olha, se der palavra para o Ivani também aí, tem que ter uma com ele, viu? Porque esse cara tem muita coisa para contar para gente. Ele tem que aproveitá-lo. Eu conheço ele, eu conheço o Ivani. Ele ficou caladinho hoje, mas se ele fosse falar, a gente tinha mais 2 horas de papo aí. Agora, ele falou que foi aluno do pastor. Ele falou que foi aluno do pastor Antônio José, mas eu acho que o pastor Antônio José não lembra dele, não. Foi Ivani? Olha, e fomos colegas de turma. Eu e Ivani andávamos juntos. Na rua na Avenida Consolação, depois das aulas do doutor Antônio José. A gente ouvia a aula e saía para almoçar junto, né, Ivani? Ô, Castilho, é só para lembrar. Castilho, é só para lembrar que eu tive o meu tempo de mocidade também. Ivani foi tesoureiro junto comigo. O pastor Ivani foi junto comigo na UMP, Federação de UMP. Longo tempo. Faz um tempinho, Ivani. O dia a gente chega lá também. Se a coisa é lembrar disso, quando o reverendo Ivani for falar, eu vou lembrar que ele foi o primeiro tesoureiro da UPA de Comendador Soares, quando eu e minha esposa éramos secretários da UPA. Pegou pesado comigo, hein? Isso há aproximadamente 10 anos, né? Por aí, não passa muito disso. Se passar, é pouca coisa. Tu tá velho, hein, Carlinhos? Tá velho, hein, Carlinhos? 10 anos. Gente, eu queria 2 palavras de oração, agradecendo a Deus por esse trabalho missionário. Sobretudo, nós estamos falando da missão de Varre-Sai. Eu queria que... Na reunião passada, nós pedimos a
nossa irmã Iracema para orar. Hoje eu vou pedir à irmã Gemima para fazer essa oração. E quem vai impetrar a benção vai ser o reverendo Ivani. E depois a gente deixa a live aberta aí, o pessoal se saudar. Ok? Irmã Gemima, por gentileza. Irmã, microfone, libera o microfone. Vamos orar. Deus querido, nós te louvamos, Pai, pela tua presença. Nós te louvamos, Deus, porque tu és um Deus poderoso, um Deus, ó Deus, que move corações, um Deus que traça os nossos planos para a nossa vida, um Deus que toma conta de nós. E nós, ó Deus, te louvamos por tudo que ouvimos nessa live, Pai, experiências da tua presença, experiências do teu direcionamento, experiência, ó Deus, das tuas orientações para o teu trabalho. Muito obrigado, ó Deus, por tudo que ouvimos nessa noite, e permita, Deus, que tudo que ouvimos, ó Deus, seja algo, ó Deus, que nos impulsiona, ó Deus, colocando no nosso coração o amor por missões, que nós possamos, ó Deus, amar mais, ó Deus, esse trabalho, possamos, ó Deus, contribuir, possamos, ó Deus, orar, sustentar os nossos irmãos com as nossas orações. Nós pedimos, ó Deus, a tua bênção especial nessa noite para o trabalho de Varriçai. Abençoa, Deus, nosso amigo, a quem conhecemos tão bem, Deus. Muito obrigada, Deus, por essa vida preciosa para ti e para nós. Pedimos, Deus, Senhor, encorajando teu servo, animando, sustentando ele, que a cada dia, Deus, ele tenha mais amor, mais vontade, ó Deus, de dedicar, ó Deus, ao teu trabalho, e que nós, ó Deus, possamos ver fruto, ó Deus, a cada dia desse trabalho, Pai. Abençoa o Reverendo Luiz, que trabalha junto com ele, que possa, ó Deus, estar, ó Deus, encorajando também, lutando, trabalhando ali. Pai Santo, pedimos que a tua presença seja realmente, ó Deus, vivida pelos teus servos naquele lugar. Pedimos também, ó Deus, pelas igrejas presbiterianas, ó Deus, de todo o Brasil, por todos os campos missionários, ó Deus, de todo o Brasil. Pedimos, Pai, que a tua mão, ó Deus, poderosa, esteja sobre cada missionário. Tu conheces, ó Deus, as dificuldades de cada um, as necessidades de cada um. Deus amado, vá ao encontro, Pai, dos nossos irmãos. E, ó Deus, supre, Pai, as necessidades dos nossos irmãos. Ó Deus amado, muito obrigado por tudo que tu fazes conosco. Obrigado, ó Deus, por esses momentos preciosos, ó Deus, que passamos, ó Deus, aproveitando a tecnologia, aproveitando, ó Deus, esse momento enquanto não podemos estar presencialmente juntos, mas podemos, ó Deus, dividir experiência e aprender, ó Deus, com as experiências dos nossos irmãos. Abençoa-nos, ó Deus, dá-nos uma noite tranquila, nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pastor Ivani, peça a benção, por gentileza. Pai, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo, seja com a tua igreja, seja com a confederação de homens, seja com a igreja presbiteriana de Varriçai, seja com todos os presbiterianos, todos os crentes que têm sido tocados pelo Senhor, para que continue esta visão missionária, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém. Amado, eu só dei essa corrida porque o horário estava avançado e tem gente que tem que dormir para sair. Mas quem quiser ficar para falar, eu gostaria até de ouvir a Iracema dando a saudação para a gente. Libera seu microfone aí, Iracema, em nome das mulheres, dando a saudação. E depois a gente pode ouvir até a história de Ivani proposta pelo Carlinho. Pode falar, Iracema. O pastor já terminou de orar? Já. Já. Ele já orou. Ele terminou de orar? Já terminou, sim, Iracema. Já terminou de orar. Pelo convite, né? E o seu convite é um aprendizado
aprendizado sempre, e eu louvo a Deus pelos homens, né? Porque eles estão dando assim um exemplo muito grande para eles mesmos, a disposição, e missões está no coração, missões é vida, missões é o nosso alvo. E eu aprendi muito hoje com a experiência das irmãs. Louvo a Deus pela vida de cada um, de tudo que eu aprendi hoje à noite. E eu não quero perder mais nenhum. Deus abençoe a cada um dos irmãos. Reverendo Josias Tatagiba, um abraço para a Regina, um abraço, irmãos, para cada um de vocês. Deus os abençoe. Viu, Ivani? O Carlinhos te desafiou. Vamos ver agora. Rapaz, eu era um garoto. Carlinhos era um jovem senhor, casado com... Eu lembro com muito carinho do Carlinho e da Binha. Na verdade, eu os via como exemplo, né? Eu ficava muito empolgado mesmo. Puxa, temos um casal aqui, crentes, dedicados, ativos na igreja. Eles eram ativos. E eu tive a honra de ser liderado por eles ainda na UPA, né? Boas recordações disso aí. Eu queria propor aos nossos irmãos da Confederação que nós levantássemos aí, com permissão dos nossos pastores que participaram, principalmente o reverendo lá de Vaissais, que ele possa deixar depois com vocês os contatos e, com autorização deles, publicar no nosso Zap ou algum informativo, para que a gente possa ter contatos com eles, para que a gente possa se oferecer para trabalhar junto algumas vezes, para estarmos juntos lá, quem sabe num feriado mais longo, quem sabe nas nossas férias, quem sabe quem tem oportunidade maior, para estar lá ajudando de alguma forma. Por exemplo, eu posso ajudar em alguma coisa no departamento de criança, eu, minha esposa, meu filho, e outras pessoas têm outras formas de ajudar nesse trabalho. Então, seria interessante a gente ter o contato desses irmãos para que a gente possa se oferecer, estar junto. Quem sabe um grupo da SAF lá ajudar num bazar desse, já ir nos seus carros lotados de coisa para ajudar no bazar, quem sabe de outras formas, mas para isso a gente precisa saber dos contatos, para não ficar só procurando os nossos líderes para dizer porque vocês sabem o telefone de fulano. Então, é uma suposição, é uma proposta só. Tá bom? Mas o reverendo Ivanir... Carlinhos, só uma parte aí na sua fala. Eu gostaria de embarcar naquilo que foi uma semi-proposta, digamos assim, do reverendo Homer. O reverendo Homer falou aí numa caravana, alguma coisa assim parecida, entendeu? Então, quem sabe no futuro Deus nos dá uma oportunidade. E sobre o contato, a Confederação tem o Facebook da Federação, e eu já quero pedir autorização ao pastor Edemar, se ele autoriza, a gente colocar essas fotos lá no Facebook da nossa Confederação, avisando do trabalho, e aí eu coloco o contato lá no Facebook, lá, e até peço para você, meu irmão, minha irmã, entra lá no Facebook da Federação e segue a gente lá também, que é para ajudar a divulgar o trabalho. O reverendo Josias já até colocou o WhatsApp dele aí no chat. Já mas é que sai muito rápido, não dá tempo da gente anotar. Não, tá no chat. Copia. Tá no chat, Carlinhos, do lado aí. Abre o chat aí no seu computador. Tá legal. Uhum. Eu vou copiar. Gente, eu vou precisar me retirar, né, agora. Deus abençoe muito a vida de vocês. Estou muito satisfeito de vê-los, né? Tem tempo que eu não vi o Ivani, tem tempo que eu não chamo o Eliezer de Xará. Ele pensou que ia escapar, né? As pessoas perguntam por que eu chamo ele de Xará. Né? Se o nome dele é Eliezer, o meu é Homer. É por isso, o meu nome é Homer, mas olha para ele é o próprio Homer Simpson, né? Então a gente se chama de Xará desde o seminário, né, Eliezer? Que Deus abençoe a todos. Pensou que ia escapar hoje, não foi. Né? Te deu hora, hein, irmão? Libera o microfone. Libera o microfone aí, todo mundo aí. Pensei mesmo que fosse escapar dessa. Tem direito de resposta.
Tem direito de resposta, Leve. Não, mas eu amo muito. Isso é amor. Uma ótima noite para vocês. Deus abençoe. Obrigado, Marcão. Tchau. William, Marcão. Meus queridos irmãos, eu vou precisar, eu vou gravar um programa agora. Amanhã de manhã vou gravar agora uma mensagem para amanhã de manhã cedo. Ainda vou levar lá no Boogie agora. Vou gravar um programa agora, eu sou assim, em casa, eu e minha esposa. Eu vou levar no Boogie a mensagem gravada. Então, eu vou gravar agora. Eu vou precisar sair do programa. Um abraço aí, vocês. Obrigado. Maria Helena, Reverendo Antônio José. Boa noite. Pode liberar o microfone, todo mundo. Libera o microfone aí, todo mundo. Ô, Maurício, avisa da programação que tem amanhã. Amanhã nós temos a programação da Ilha do Governador. Devagar. Já temos o link. E eu vou pedir para que cada irmão receber o link, divulgue na sua igreja, na sua OPH, o trabalho de homens amanhã da ilha. Vai ser a primeira... 2030, né? Intercâmbio de federações. Primeiro intercâmbio de federações aqui do nosso sínodo. Beleza. Isso, mandando os links a gente divulga. As meninas estão convidadas também. Sempre. Um abração para todos aí, gente. Deus abençoe, meus irmãos. Uma ótima noite. Reverendo Edmar, um grande abraço. Reverendo Edmar, nós começamos com 32 e terminamos com 28 presença. Quando o senhor estava falando, nós tínhamos 29, 28 pessoas. Começamos com 32. Para a primeira programação foi excelente. Foi muito bom. Edmar, manda um abraço lá para o Robson. Libera o seu microfone, pastor. Um abração. Castilho, você continua devendo a piada, hein? Aqui você está tímido. Olha, eu posso propor alguma aqui, se vocês me permitirem. Pode ver agora. Para já. Eu coloco para vocês o seguinte questionamento. Sugiro não começar. Vai, deixa, como a gente sabe que Jacó era analfabeto? Ih, Mário, para você agora, Mário. Essa é para ti, Mário. Essa é do tempo... Como é que sabe que Jacó era analfabeto? É isso? Essa é antiga, rapaz. Eu não vou responder, não. Ele amava Raquel e não lia. Porque não lia. Ele amava Raquel e não lia. Vai lá. Raquel não lia. Irmãos, que Deus abençoe. Foi bênção, mas eu preciso me retirar, tá? Boa noite, boa noite. Deus abençoe. Vamos lá, gente. Deus abençoe. Manda um abraço pro Robson. Deus abençoe todos. Mário, um abração, Mário. Um abração, Edson. Se Deus quiser. Elias, quero você de sempre, rapaz. Tchau, sou Silas. Libera o microfone, meu sogro. Tá sem microfone, tá sempre com o microfone bloqueado, Elias. Samuel, tem que ensinar ele, Samuel. Estamos aí. Vai e sai, meu irmão. Ele sabe. É lá na pontinha do Rio de Janeiro. Lá na pontinha norte do Rio de Janeiro. Lugar que dá vontade de visitar mesmo. Eu nem sabia que existia essa cidade. Agora não, agora estou curioso para conhecer. Seu Silas, desmuta aí o microfone. O Gilson, não apenas existe a cidade, como precisa pelo menos 60 igrejas novas para aquele lado. Exatamente. Desafio para os homens. Vamos orar aí. Um abraço, gente. Que Deus abençoe. Valeu. Tchau, querido. Tchau. Até a próxima. Tchau. Agora, vendo a foto perto, vejo que o Carlinhos Elieve tem uma aparência, olha só. Tchau, gente. Fala aí, Caixinha.